Bom, que o Messi foi para a MLS, isso todo mundo já sabe, ainda mais pelo Inter Miami, time que conseguiu o maior número, de seguidores nas redes sociais, ele e o Al Nassr nos últimos meses, e esse efeito Messi não é por acaso. Além disso, tem esse projeto do estádio atual, onde o Messi joga, de se aposentar. Por quê? Porque a partir então de 2025 teria uma nova arena, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, que o Messi irá jogar, que assim, só para você ter uma ideia, teria uma capacidade muito maior do que o atual estádio e com certeza teria um plano assim para faturar muito mais do que nos dias de hoje. E pode ser até um dos trunfos, para garantir o Messi jogando em alto nível até a próxima Copa do Mundo e de preferência para os donos do Inter Miami que siga, na MLS. Então quero contar um pouco da história do atual estádio, mostrar para vocês qual que é e esse projeto bem interessante para 2025. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e contei com a sua ajuda então para se inscrever embaixo. Sempre quando você tiver também, no caso, sugestões de conteúdo para trazer aqui no canal voltado para estádios, pode deixar aqui embaixo e quando terminar eu deixo outras sugestões de conteúdos relacionados que eu já trouxe aqui no canal. Bom, o atual estádio do Inter Miami, para você ter uma ideia, tem uma capacidade máxima para 18 mil pessoas e no caso o estádio é bem antigo, tá? Até porque o estádio foi construído no terreno que era o antigo Lockhart Stadium, que tem essa capacidade então para um pouco mais de 18 mil pessoas. E o estádio novo, o Inter Miami Stadium, que vai ser construído, que terá uma capacidade muito maior, que eu comento daqui a pouco. E assim, ficou bastante conhecido, depois da ida do Messi para a MLS e principalmente dos jogos do Inter Miami em casa, que tem tido, realmente uma superlotação, não só pela torcida, mas também de, no caso, atores, jogadores famosos, enfim, realmente algumas figuras públicas bem famosas que têm ido ao estádio do Inter Miami, que gera esse questionamento, onde será que o Messi, o estádio que ele está jogando? Que só para você ter uma ideia, uma curiosidade é que ele chegou a ser abandonado depois de que a equipe, o Fort Lauderdale Strikers, antigo clube de futebol e dono do terreno, encerrou as suas atividades lá em 2016, que deixou o estádio em uma situação total de abandono, onde a partir então de 2019, em janeiro daquele ano, em negociação com a prefeitura de Miami, o clube apresentou uma proposta para gerenciar a área e fomentar também essa prática do esporte, além de abrir também o seu time da base. E a proposta foi aceita então pelo órgão governamental, que lembrando, naquela época os donos já eram os atuais, que é um clube bem recente do David Beckham e tudo mais, e que com certeza foi uma sacada genial, até pela cidade, no caso de Miami, ter bastante estrangeiros, ter também bastante sul-americanos e que certamente gosta de esportes e cresceu bastante o futebol junto com o Inter Miami, que obviamente não tinha toda essa taxa de lotação de quase 100% dos jogos antes da chegada do Messi, mas já tinha uma torcida interessante e uma arena bem razoável, que vinha sendo utilizada nos últimos anos. Bom, onde a futura casa do Inter Miami, o Inter Miami Stadium, ou também Miami Freedom Park, que seria o novo complexo do David Beckham, que vai ser inaugurado então a partir de 2025. Onde, só para você ter uma ideia, essa matéria da divulgação de forma oficial foi em agosto agora desse ano. Esse complexo terá mais de 53 hectares e pretende ser um dos maiores parques públicos da cidade. Além do estádio, vai ter também, no caso, campos de futebol comunitários, centro de tecnologia, hotéis, lojas e restaurantes, e realmente promete valorizar bastante a marca do clube e justamente com esse efeito Messi, com certeza pode ter uma arena nova com a inauguração para 2025, que só para você ter uma ideia, não vai ser uma arena, um estádio gigante não, na casa então dos 25 mil torcedores, e o plano visa pagar milhões de dólares em benefícios comunitários e o espaço ao ar livre terá mais de 23 hectares. E segundo dados do site do complexo do Inter Miami, vai ter mais de 40 milhões de dólares em impostos anuais para a cidade de Miami e para o condado de Miami, que assim, vai ter também diversas participações de outras escolas do estado da Flórida, então uma expectativa de geração de mais de 15 mil empregos diretos ou indiretos, então tendo esse incentivo por parte do governo do condado de Miami e também do país, dos Estados Unidos, que no caso não vai ter um investimento, podemos dizer assim, direto muito alto do Inter Miami, como se fosse uma construção do zero, porém um retorno para a cidade e também infraestrutura certamente vai ajudar bastante. Essa reparação ambiental também da propriedade deve exigir mais de 35 milhões de dólares, no caso, sem custos extras à população, porque assim, vai ter todo um terreno de transformar em parques,
então vai ter um custo aí também adicional de mais ou menos 200 milhões de reais. Certamente não vai ser barato. Assim que tiver algumas outras atualizações sobre o custo total dessa obra, eu trago aqui para vocês, até porque, igual eu falei, é uma parceria meio que com o governo e tudo mais, com o estado da Flórida, de Miami, então não é uma situação tão fácil assim, mas já está saindo do papel. A grande questão é que não sabemos o valor exato. Vai custar tudo 500 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais, não sabemos isso. Assim que tiver atualizações, eu também posso deixar aqui no canal ou fazer um vídeo novo. Bom, quero falar também sobre a chance do Messi continuar no Inter Miami por muito tempo, tá? Isso por conta da possibilidade e certamente que vai valorizar muito a marca, como já valorizou, mas também com a criação desse novo estádio para ter, por exemplo, um público maior e convencer o Messi pela questão financeira e também do projeto, né, de continuar até a próxima Copa do Mundo, que seria de 2026, né? A Copa terminou recentemente, só que o Inter Miami está certo, a gente vai pensar na próxima edição e ter o craque argentino, então, vestindo a sua camisa no seu novo estádio. E que assim, o portal Veja trouxe uma matéria bem interessante, mais voltada para os negócios, falando sobre o potencial realmente desse novo estádio e arena multiuso, que poderia aumentar em muito as receitas para o Inter Miami. Só para você ter uma ideia, o Inter Miami projeta uma receita de 200 a 250 milhões de dólares, ou seja, mais de 1 bilhão de reais já para 2024, né? E só para você ter uma noção, em 2022, ano passado, antes da chegada do Messi, a receita foi de 56 milhões de dólares, né? Então um aumento aí de quase 400 a 500% na receita e certamente um lucro bem interessante, que mesmo o Messi tendo um salário gigante, no Inter Miami é bem menor do que ele tinha nos tempos de PSG, mas ele tem um percentual, né, do Inter Miami caso seja vendido futuramente, então vai ganhar bastante também o Messi com essa valorização do seu clube. Já em relação ao estádio, é possível modelizar entre 2,5 e 3,5 vezes mais do que nos eventos anteriores, porque tendo essa ampliação e modernização do estádio, certamente vai poder cobrar muito mais, né, pelos aluguéis dos restaurantes, lojas e também de shows e eventos fora do ingresso, né, do próprio torcedor. Então vai ter um aumento bem interessante em relação a isso. A expectativa é de que já para esse ano agora, com a chegada do Messi, o Inter Miami a partir do próximo ano comece a valer, né, ter um valor de mercado na casa de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Seria isso aí quase aí 8 bilhões de reais, é muito alto mesmo. Antes da chegada do Messi era na casa então de 600 milhões de dólares. Então pensa, se você valorizar 1 bilhão e 100 milhões de dólares, vamos colocar aí 5 bilhões e 600 milhões de reais com a chegada de um único jogador. Obviamente é um dos maiores jogadores da história do futebol e tudo mais, nessa reta final de carreira, acabou de ganhar a Copa do Mundo, mas certamente foi uma proposta muito boa financeiramente. É difícil você falar que lá na Arábia Saudita o Messi ganharia mais, porque ele vai ter esse percentual do Inter Miami, né, futuramente, é isso a tendência, e também de ações da Apple, né, porque na Apple TV, que é quem transmite os jogos do Inter Miami e deve continuar assim por muito tempo, fora essa parceria com a Adidas, que o Messi já tem de muitos anos, que é a patrocinadora oficial de todos os clubes da MLS. Então, em relação ao marketing, foi um gênio mesmo. Agora, se pensar que os Estados Unidos vai consumir futebol, aí já é outros 500, até porque já se fala nisso há muito tempo, mas que, sem dúvidas, no campo dos negócios, tem um potencial muito grande e que pode manter o Messi aí por algum tempo, isso é quase inegável. Bom, sobre esse efeito Messi, vale lembrar aqui que o Inter Miami ganhou aí basicamente quase todos os seguidores atuais, né? Chegando na casa de 15 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Anteriormente, a chegada do Messi não tinha nem 1 milhão, tá? Muito longe disso. E só para você ter uma noção, aproximando do Flamengo, que tem 18 milhões de seguidores nas suas redes sociais, então esse efeito Messi é muito grande, e passando o Corinthians, né, que tem 10 milhões de seguidores, que é um número bem relevante. Obviamente, comparado com os outros times do futebol mundial, ainda está distante. Por exemplo, o Real Madrid, 146 milhões de seguidores. O Barcelona, que o Messi jogou muito tempo, 123 milhões. O PSG, bom, o Al-Nassr também com 18,8 milhões, então dá pra ver realmente um efeito muito grande, né, do Messi, que nessa atual temporada, só pra você ter uma noção, tem 11 partidas pelo Inter Miami, 11 gols marcados e 5 assistências. Certamente, se ele continuar aí por uns 4 anos, vai ter uma média parecida naqueles tempos ali de 2008, 9, 10, 11, 12, quase a carreira toda do Messi, né, de ter mais gols do que jogos disputados. Isso eu não tenho sombra de dúvidas, e quem sabe na próxima Copa do Mundo ele ainda não possa estar jogando
pelo Inter Miami, quem sabe jogando bem, né, em alto nível. Ninguém esperava que ele chegaria nessa última Copa como a melhor Copa dele, e foi o que acabou acontecendo. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então o que você achou tanto do estádio atual, que eu deixei algumas fotos, falei pouco dele, mas é interessante, bem bonito, com 18 mil de capacidade, achei ele bem bonito realmente de fora, e desse novo estádio que vai ter essa ampliação para 25 mil torcedores. Não é um salto muito grande, mas em relação a financeiro e também um atrativo, né, a mais para o Messi, certamente ajudaria bastante. Se você quiser ver outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui também no canal, vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês e nos vemos aí numa próxima. Valeu!